A árvore com raízes profundas suporta a tempestade. Tem um ditado que fala outro lado da verdade. A árvore sem raiz não suporta vento. Então, nosso relacionamento com Deus é tão importante. Atos 14, 21, 22. Vamos ler junto? Eles pregaram as boas novas naquela cidade e fizeram muitos discípulos. Então voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, fortalecendo os discípulos e encorajando-os a permanecer na fé, dizendo: é necessário que passemos por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. Esse pastor aqui, Im Hyun-soo Muksanim, ele ficou preso na Coreia do Norte por 3 anos. Ele foi para a Coreia do Norte 150 vezes para levar comida. Só uma boa obra, levou muita comida. Por que começou? Ele foi num orfanato, ele foi fazer turismo lá na Coreia do Norte. Falou: aqui nós temos 120 crianças, mas havia só 30 crianças que podiam andar. Cadê mais 90? Estão morrendo ou não conseguem movimentar. Então o pastor decidiu: eu vou ajudar a Coreia do Norte. Então ele fez 150 viagens, só que o ditador prendeu ele. E ele fala assim: primeiro mês ele perdeu 23 quilos. Eu ia para evacuar no banheiro, não havia necessidade de usar papel, porque você comia tão pouco. Era água, só água. Todos os seus dedos do pé, mão, congelou. Trabalha todo dia, cava terra e tudo mais. Mas ele falou assim, olha o que ele falou. Vamos ler junto a frase grande ali, sofrimento, vamos lá? Sofrimento é o terceiro. Jesus instituiu 2 sacramentos. Quais são? Batismo e Santa Ceia, Ceia do Senhor. Sacramento literalmente significa ritual sagrado. É um momento de muita bênção. Ele falou assim, sofrimento é o terceiro sacramento. Traduzindo, sofrimento é uma bênção. Ele falou assim, o fato de eu ter ficado na Coreia do Norte por 3 anos foi a maior bênção da minha vida. Porque esses 3 anos diz que ele pediu muito perdão a Deus, arrependimento. Apesar de eu ser pastor missionário, vaidade, orgulho. Depois de 6 meses, como ele é cidadão canadense, ele podia ter uma Bíblia. Nunca agradeci a Deus. Depois de 6 meses, os caras me deram Bíblia para eu ler. Por causa da Bíblia que ele conseguiu sobreviver. Liberdade. Diz que havia 50 soldados armados vigiando ele. Imagina, irmão, 50 soldados vigiando 24 horas. Posso ir no banheiro? Sofrimento é uma bênção, é difícil. Sofrimento é ruim, né? Ninguém quer sofrimento. Mas sofrimento é uma bênção. É uma fase em que a gente vai crescer. Para mim, a palavra mais importante sobre sofrimento é Salmo 119, 67 e 71. Vamos lá. Antes de ser castigado, eu andava desviado, mas agora obedeço a tua palavra. Foi bom para mim ter sido castigado, para que aprendesse. Olha o que o salmista fala, o Davi fala. Antes de eu sofrer, ser castigado, eu andava orgulhoso. Quem manda aqui sou eu. Longe de Deus. Não obedeci a tua palavra. Olha a conclusão. Foi bom para mim ter sido castigado. Agora estou obedecendo a tua palavra. Então, irmãos, a sabedoria é você obedecer a palavra de Deus com menos tempo de sofrimento possível. Porque tem gente que sofre, não aprende, ele vai sofrer mais. Deserto é um lugar que você vai passar, mas também não é um lugar que você tem que voltar por causa do seu pecado. Está entendendo, irmãos? Então, olha o que Agostinho falou no livro mais importante desse homem, né? Cidade de Deus. A dor é a mesma, mas aqueles que sofrem não são os mesmos. Atitudes. O ímpio, né,
zomba de Deus mesmo sofrendo a dor, enquanto o justo busca a Deus e o louva mesmo no meio da dor. A questão não é qual dor estamos sofrendo, mas como estamos sofrendo, como você está sofrendo. É sobre sofrimento que nós estamos falando hoje. Essa é a primeira viagem missionária de apóstolo Paulo. Listra é uma cidade muito importante. Cidade de Listra é onde ele cura coxo. Cura coxo. E os caras querem fazer ele Deus. Né? Paulo é Deus. E Paulo fala, não, eu sou ser humano igual vocês. Então os judeus vieram, apedrejaram Paulo. Matou Paulo. Essa cidade de Listra é uma cidade muito importante. É a cidade onde mais tarde Paulo vai encontrar Timóteo. Irmãos, cidade em que Paulo foi apedrejado. É lugar que talvez na memória dele, olha o que ele falou. 2 Coríntios capítulo 1. Vamos ler junto 8 e 9? Irmãos, não queremos que vocês desconheçam as tribulações que sofremos na província da Ásia, as quais foram muito além da nossa capacidade de suportar, a ponto de perdermos a esperança da própria vida. De fato, já tínhamos sobre nós a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus que ressuscita os mortos. É sobre o que aconteceu na cidade de Listra, Paulo está falando. Então, é importante você estudar Atos para você entender as cartas de Paulo. Então, Paulo está deixando bem claro. Tínhamos sobre nós a sentença de morte para que não confiássemos em nós mesmos. Você que está passando pelo sofrimento, Deus está fazendo você passar pelo deserto para você confiar em Deus. De verdade. Irmãos, olha que interessante. Salmo 28 encaixa certinho. Davi, levanta as minhas mãos. Meu Deus, eu não tenho plano B. Só você. E no livro de Atos, olha que interessante, capítulo 1 até 12, Pedro aparece mais ali. Depois é o Paulo. Mas que interessante. Pedro teve que lutar com esse falso profeta, o mágico Simão. Paulo teve que enfrentar paz de Jesus. Pedro pregou, primeira pregação usando o Salmo 16:10. Paulo também usa a mesma palavra. Curou um coxo, também curou outro coxo. Essa é a estrutura do livro de Atos. Com isso, ele está querendo mostrar que Deus usou Pedro para evangelizar os judeus, e Deus está usando Paulo para evangelizar os gentios. Então, irmãos, Deus ergue líderes. Não é ser humano, Deus que faz, Deus que cria líder. Então, irmãos, olha para o mapa aqui. Então, essa é a primeira viagem missionária. Começa aqui em Antioquia, Chipre, vai para outra Antioquia, Icônio, Listra, Derbe. Agora, para voltar, Tarso é cidade em que Paulo nasceu. Eles podiam ter feito essa trajetória aqui, Antioquia. Esse era bem mais curto. E aqui é montanha, é só montanha. Mas eles fizeram essa viagem longa, tudo de volta. Montanha, sofrimento. Por que o apóstolo fez tudo isso? Vamos ler versículo 22, vamos lá? Fortalecendo os discípulos e encorajando-os a permanecer na fé, dizendo, é necessário que passemos por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. Ele fez essa longa viagem de volta para criar discípulos. Então, eu estudei sobre estratégia de apóstolo Paulo. É muito claro. Paulo, ele cria discípulo. Então, tem lugar que Corinto, Efésio, tem lugar que ele ficava 2 semanas só. Discípulo. Criava liderança, discípulo. Ele deixava na mão de Deus e ia para outra cidade. Aí volta para aquela cidade, encorajando. Coragem. É necessário que passemos por
muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. Então, irmãos, Jesus fez isso e Paulo também. Criar discípulo e encorajar. Criar discípulo e encorajar. É isso que nós temos que fazer. Criar discípulo de Jesus Cristo. Irmão, se você é crente, se você é discípulo de Jesus Cristo e você nunca sofre, tem algo errado, viu? Todos os discípulos morreram de modo assustador, sofrendo. Reino de Deus que Jesus construiu foi através da cruz. Jesus fez seu filho sofrer na cruz. Não tem outra alternativa. Se somos filhos, então somos herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que nós... Amém? Olha que versículo maravilhoso. E olha o que Jó falou. Vamos ler junto também? Vamos lá? Mas Deus conhece cada um dos meus passos. Se Ele me puser à prova, verá que sairei puro como ouro. Às vezes, quando a gente está no sofrimento, parece que Deus está bem longe. É Jó 23, no ápice do sofrimento. Jó declara isso. Deus conhece os meus passos. Amém, irmãos? Deus sabe o que você está sofrendo. E você está no processo. Você vai passar, vai aprender. Ai, como foi bom esse sofrimento que eu passei. Em nome de Jesus, vai ser assim. Amém, irmão?